A história do universo não começa com planetas, estrelas ou galáxias. Ela começa com algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo: luz. A luz não é apenas aquilo que ilumina o mundo ao nosso redor. Ela é o primeiro capítulo da existência, o primeiro sinal de que o cosmos havia despertado. Mas, para compreender por que a luz é tão importante e o que ela revela sobre a origem de tudo, precisamos viajar a um passado tão distante que a própria palavra passado perde o sentido. Um momento antes de tudo, antes do espaço, antes do tempo, antes de qualquer forma, cor ou som. Imagine um estado de existência comprimido em algo menor do que um átomo, uma presença sem tamanho, sem bordas, sem direção. Ali, todas as leis da física estavam misturadas, comprimidas em um ponto impossível que a mente humana não consegue visualizar. Era o universo, ainda adormecido. E então, sem aviso, aconteceu. Não uma explosão barulhenta, como tantas ilustrações sugerem, mas uma abertura silenciosa e abrupta, como se a realidade respirasse pela primeira vez. Esse momento é conhecido como Big Bang, mas o nome engana. O Big Bang não foi um bang, foi o nascimento de um movimento. O universo começou a se expandir e, nesse ato, surgiu a luz. Não a luz suave que vemos hoje, mas um mar fervente de energia pura. Fótons acelerando em todas as direções, em um caos tão intenso que nenhum átomo conseguia existir. Nos primeiros instantes, a temperatura era tão alta que as partículas não podiam permanecer juntas. Tudo era energia, tudo era vibração, tudo era luz. É curioso pensar que, nesse início, o universo era brilhante demais para ser visto. Um brilho uniforme, absoluto, sem sombras, sem contrastes, sem forma. Imagine tentar enxergar dentro de uma lâmpada acesa por dentro. É impossível distinguir qualquer coisa. Tudo é claridade. Assim era o cosmos recém-nascido. E mesmo assim, dentro desse brilho sem forma, algo extraordinário estava acontecendo. A luz estava registrando a primeira memória da existência. Ela carregava consigo a assinatura da criação. A forma como se movia, como vibrava, como se espalhava, deixava marcas invisíveis, padrões que só seriam revelados bilhões de anos depois. Mas a luz não reinaria sozinha por muito tempo. Nos minutos seguintes, o universo começou a esfriar, e nesse resfriamento, um novo tipo de ordem começou a emergir. Prótons, nêutrons, elétrons, partículas que antes não sobreviviam por mais que um instante, agora podiam existir. E quando finalmente se uniram para formar os primeiros átomos, algo ainda mais extraordinário aconteceu. A luz foi libertada. Antes desse momento, os fótons estavam presos em um mar denso de partículas, como se estivessem tentando encontrar uma saída, mas colidindo a cada passo. Era como tentar caminhar em meio a uma multidão compacta. Cada movimento era bloqueado. Então, de repente, o caminho se abriu. A luz escapou e começou sua jornada. Esses fótons antigos, os primeiros da história, ainda estão viajando pelo cosmos, e alguns deles estão atravessando seus olhos enquanto você assiste a este vídeo. São partículas que nasceram junto com o universo e que atravessaram bilhões de anos apenas para chegar até você neste instante. Pense nisso, a luz tocando seu corpo agora que testemunhou o início do tempo. Essa luz antiga é conhecida como radiação cósmica de fundo. Ela é a fotografia mais velha do universo. Uma imagem do cosmos quando ele tinha apenas 380 mil anos. Um bebê recém-nascido comparado aos seus 13,8 bilhões atuais. Quando os cientistas analisaram essa luz pela primeira vez, descobriram algo surpreendente. Pequenas variações, pequenas ondulações congeladas no espaço. Esses padrões são as sementes de tudo, das galáxias, das estrelas, dos planetas e de você. A luz sempre transportou informação. Cada fóton é como uma carta enviada do passado. Quando olhamos para o céu à noite, não vemos como o universo é. Vemos como ele foi. A luz da estrela mais próxima leva mais de 4 anos para chegar aqui. A da galáxia de Andrômeda leva 2 milhões de anos. A luz que viajou desde antes da Terra existir. Se a luz é a primeira linguagem do universo, então o cosmos é um narrador. E nós somos ouvintes curiosos tentando decifrar sua história. Mas a luz revela algo ainda mais profundo. Ela é a fronteira máxima da realidade. Nada viaja mais rápido do que a luz.
não porque ela é rápida, mas porque ela é o próprio limite da velocidade possível. A luz define o ritmo do tempo. A luz define o que pode ser visto, sentido e vivido. É a régua pela qual toda mudança é medida. E quando entendemos isso, percebemos que o universo não apenas contém luz, ele depende dela para existir como o conhecemos. Sem luz não há estrelas. Sem estrelas não há elementos químicos. Sem elementos não há planetas, não há água, não há vida. A luz não criou apenas o universo físico. Ela criou as condições para que nós pudéssemos nascer. E, no entanto, existe outra camada nessa história. Uma camada que a ciência revela, mas que a filosofia pressente há milhares de anos. A luz não ilumina apenas o espaço, ela ilumina a consciência. Tudo o que você vê, tudo o que você entende visualmente, tudo o que você percebe como real depende da luz. Seu cérebro interpreta fótons. Sua mente constrói significado a partir de pulsos luminosos. A realidade, para você, é uma coreografia de luz transformada em pensamento. E quando lembramos disso, entendemos que a luz é mais do que uma ferramenta física. Ela é a ponte entre o universo e a percepção humana. Talvez seja por isso que tantas culturas antigas associavam luz à verdade, à clareza, à revelação, à divindade. A luz sempre foi metáfora e realidade ao mesmo tempo. E conforme a ciência avança, essa metáfora parece ganhar ainda mais sentido, porque a luz nos mostra que o universo não é estático. Ele está sempre em movimento, sempre se expandindo, sempre buscando algo. A luz é o impulso que atravessa tudo, é o mensageiro, é o elo entre o que existe e o que pode existir. Ao estudar sua trajetória, descobrimos que o universo não é um acidente. Ele parece ter intenção, direção, ordem. E mesmo que ainda existam perguntas impossíveis de responder, a luz parece estar sempre na borda de cada delas, como se apontasse o caminho. Talvez isso explique por que olhar para o céu à noite provoca algo tão profundo dentro de nós. Não é apenas a beleza, é o reconhecimento. Reconhecemos na luz algo que nos pertence, porque a luz que criou o universo é a mesma luz que atravessa você agora. É a mesma luz que permite que você exista. É a mesma luz que faz seus olhos brilharem quando você contempla algo que te emociona. Nós somos literalmente filhos da luz. E talvez, quando tudo chegar ao fim, quando as últimas estrelas se apagarem e o universo entrar em sua noite definitiva, a luz ainda permaneça como memória, como marca, como a primeira e última palavra da existência. Até lá, tudo o que podemos fazer é aprender a ouvir o que ela tem a dizer e lembrar que, no final, não estamos apenas olhando para a luz. Nós somos feitos dela.